Esta é uma das histórias mais dramáticas e imprudentes que você pode imaginar. Uma noite que deixou um homem preso e em estado crítico, lutando desesperadamente para sobreviver. Era 21 de dezembro de 1997, em uma fria noite no Arizona. Brandon Silverhorn, Christopher Reed, Gus Hansen, John Salazar e Jeremy Platt decidiram se aventurar nos Poços de Safford, uma área desolada também conhecida como Red Ness. Este lugar não era um típico ponto de encontro, uma paisagem de fossos profundos, com abismos de 40 a 60 pés, esculpidos no leito endurecido do que fora um antigo lago. Um desses fossos era coberto por uma camada de 4 pés de rocha, assentada sobre 60 pés de silt. Um cenário inusitado para uma aventura noturna, mas exatamente o que esses jovens buscavam. Chegaram por volta das 21 horas, armados com gasolina e ideias duvidosas. Normalmente, estar perto de penhascos com quedas abruptas seria motivo para cautela, mas eles se encantaram por uma fenda estreita na rocha, com pouco mais de um pé quadrado. A ideia era transformar essa fenda em um espetáculo incendiário. Despejaram cerca de 4 galões de gasolina nela, 4 galões que de fato parecem demais, e em seguida acenderam um pano embebido em gasolina, jogando-o no abismo. Por um instante houve um silêncio, seguido pelo caos. O chão explodiu literalmente, com fogo e detritos disparando como um geyser infernal. A fenda se alargou num piscar de olhos, transformando-se em um enorme buraco. A força do estrondo lançou 4 dos homens para trás, deixando-os machucados, com arranhões e desorientados. Mas Brandon Silverhorn não teve a mesma sorte. Ele estava muito perto da borda, espiando para baixo quando a explosão o atingiu. Seus pés cederam com o impacto, fazendo-o rolar e despencar no poço, sumindo 40 pés abaixo, naquele vão inclinado. A queda foi brutal. Primeiro, a perna atingiu o fundo. Você pode imaginar o som, um estalo horrível quando ela se quebrou. Em seguida, ele deslizou mais fundo, seu corpo contorcendo de forma desconfortável, enquanto rochas e terra desabavam sobre ele, imobilizando-o. E então, o verdadeiro pesadelo, uma enorme laje de rocha, medindo aproximadamente 3 toneladas por 5 pés, desceu e se assentou sobre ele, como se estivesse fechando um caixão, enterrando-o vivo. Os amigos correram para a borda, chamando seu nome, mas o ar estava tomado de poeira e fumaça, dificultando a visão do que se passava abaixo. Imagine a cena. Ele estava preso naquela fenda, o corpo contorcido num ângulo impossível, a cabeça forçada contra a parede rochosa, a perna quebrada implorando por socorro, e a pressão esmagadora dos detritos pressionando seus rins e abdômen, tornando cada respiração um tormento. Aquela laje de rocha agia como a tampa de um caixão, selando-o num sufocante manto de poeira, enquanto o ar rarefeito dificultava qualquer grito de socorro. O pânico dos outros homens deve ter sido insuportável. Eles gritavam o nome de Brandon, mas não havia resposta. Sem a experiência necessária para um auto-resgate, sabiam que nada poderiam fazer para salvá-lo ali. Em desespero, correram para o carro e voltaram para a cidade em busca de ajuda. Os resgatadores chegaram em menos de 1 hora e, ao verem a cena, já sabiam que teriam uma noite longa e perigosa pela frente. A primeira coisa que notaram foi a laje de rocha cobrindo Brandon. Não era apenas pesada, mas estava encaixada na fenda, como se fizesse parte da própria terra. Horas se passaram e, enquanto a situação de Brandon se agravava, os socorristas se perguntavam se ele conseguiria sobreviver. Um sistema de polhas foi montado sobre o abismo e eles avaliavam a cena. A imensa laje, o ângulo inclinado da fenda, tudo tornava o resgate extremamente arriscado. Sabiam que precisavam agir rápido, pois as lesões de Brandon, o frio e o peso dos detritos
poderiam tirá-lo da vida a qualquer momento. Enquanto isso, Brandon suportava o inimaginável. Preso sob camadas de rocha e terra, seu corpo estava estilhaçado, a perna quebrada o deixava imóvel, e o peso dos escombros apertava seu corpo, causando uma dor abdominal insuportável. O frio implacável drenava o calor de seu corpo, e cada hora que passava era um teste à sua vontade de sobreviver. O primeiro desafio foi remover aquela enorme laje de rocha. Os resgatadores começaram a cinzelar suas bordas para soltá-la. Um trabalho lento e meticuloso, pois cada golpe do cinzel fazia mais detritos caírem na fenda. Quando finalmente conseguiram abrir espaço suficiente, prenderam um sistema de polias sobre um tripé, fixando cordas e cravando ganchos na rocha ao redor para ancorá-las. Foi necessário o esforço combinado de 6 homens, puxando com todas as forças para erguer a laje pouco a pouco. Com um último e decisivo puxão, conseguiram afastá-la. Com a laje removida, começou o trabalho de escavação. Os socorristas, com extrema cautela, retiravam manualmente as rochas e a terra ao redor de Brandon, para evitar agravar ainda mais suas lesões ou provocar um colapso. Seu corpo estava dormente pelo frio. A perna quebrada gritava a cada leve movimento, e a poeira, acumulada em sua garganta, dificultava qualquer tentativa de gritar. O tempo parecia ter desacelerado, e ele oscilava entre a consciência e a inconsciência, enquanto a dor e a hipotermia travavam uma verdadeira batalha contra seu corpo. Finalmente, após horas de árduo esforço, os resgatadores chegaram até ele. Ficaram estupefatos ao encontrá-lo vivo. Todas as condições apontavam para que Brandon já estivesse morto, esmagado, sufocado ou sucumbido às lesões há muito tempo. Ali estava ele, machucado, estilhaçado, mas respirando. A etapa final do resgate consistia em imobilizá-lo com cordas. Cuidadosamente, os socorristas posicionaram um arnês em seu corpo sem vida, certificando-se de que sua perna quebrada permanecesse estática. Com extrema cautela, foram retirando-o do poço, evitando qualquer movimento brusco que pudesse agravar ainda mais suas lesões. Após quase 12 horas de um resgate angustiante, Brandon foi finalmente retirado do poço. A visão era chocante. Sua perna estava grotescamente inchada e torcida, o rosto pálido e sujo de terra, o corpo gelado e a respiração superficial. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos constataram uma fratura na perna, insuficiência renal e uma grave hipotermia. Um verdadeiro milagre sua sobrevivência. Ao olhar para trás e refletir sobre essa história, é difícil não se espantar com a total falta de senso que levou a despejar gasolina em uma fenda e acendê-la. É o tipo de situação que normalmente esperaríamos encontrar em um conto de advertência, não na vida real. As consequências foram devastadoras, mas de certa forma, esses homens tiveram sorte. Brandon sobreviveu e os demais saíram com lesões que, com o tempo, poderiam se curar.